Hoje é o Dia Mundial do Consumidor. A data surgiu em 1983 com base em um discurso do presidente americano John Kennedy, feito mais de 20 anos antes. Foi a primeira vez que um líder de expressão mundial falou sobre a importância de se respeitar e ouvir o consumidor. Para marcar a data, a gente conversa agora sobre os direitos que têm sido violados com maior frequência. Vamos receber a coordenadora do Núcleo Regional do Procon São Paulo, em Bauru, a Valéria Cunha. Valéria, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Nós é que agradecemos a possibilidade de difundir os direitos dos consumidores. Valéria, se a gente olhar as reclamações mais frequentes aqui na cidade de Bauru, elas não diferem do resto do estado. As empresas que têm mais queixas são empresas de telefonia móvel, TVs por assinatura e bancos. E são grandes empresas, na maioria das vezes, e o consumidor tende a ficar um pouco inseguro se ele vai conseguir algum resultado contra essas grandes empresas. O que você diria para esse consumidor? O retorno tem sido alto, mesmo desse tipo de empresa? O retorno é alto. São empresas com um número expressivo de clientes e daí esse resultado negativo muitas vezes, um número grande de reclamações. Entendemos que as empresas, não sei se por intransigência ou por problemas internos, muitas vezes elas não conseguem resolver o problema dos consumidores através dos seus canais competentes, como o serviço de atendimento ao cliente ou ouvidoria. É importante, sim, que o consumidor recorra aos PROCONs, aos órgãos de defesa do consumidor. Esses órgãos, eles são bastante respeitados pelas empresas, elas não querem constar nesses rankings negativos e acabam por atender às solicitações quando feitas através dessas instituições. Nós, servidores dos PROCONs, inclusive, costumamos dizer que muitas vezes servimos como balcão de atendimento para essas empresas, que os problemas poderiam ser sanados diretamente através dos seus canais, mas somente após o consumidor chegar ao PROCON, recorrer a essas instituições, é que o problema é sanado. E falando isoladamente de cada uma delas, Valéria, em relação às empresas de telefonia móvel, qual que é o principal problema, o mais recorrente? O problema mais recorrente nos dias de hoje são as cobranças indevidas. Então, para aquelas pessoas que utilizam o serviço pré-pago, se surpreendem muitas vezes com o abatimento indevido dos créditos, e para os que têm as contas, o serviço pós-pago, também se surpreende ao receber as faturas com valores superiores aos contratados, já que é comum a gente contratar pacotes de serviços com os valores pré-determinados, mas esses valores acabam sempre sendo descumpridos e resultando em cobranças maiores. Então, como via de regra, temos aí esses problemas relacionados às cobranças. No caso do pré-pago, o cliente deveria guardar um comprovante de quando colocou o crédito para depois cobrar esse valor? É importante, e no caso do pré-pago, o consumidor ele tem que estar ciente que ele também tem o direito à fatura, ao demonstrativo de utilização. Então, muitas vezes as pessoas não têm essa ciência. Eles entendem que o demonstrativo, com os números chamados, a duração dessas ligações ou do uso de internet, é válido apenas para quem tem o serviço pós-pago. Mas para quem tem o pré-pago, também existe esse direito, então é importante solicitar das operadoras. Via de regra, elas disponibilizam a visualização através da internet, o que é um facilitador, e é importante, portanto, através da conferência da fatura, confrontada com o boleto da recarga, é possível verificar se o valor é compatível ou não. No caso dos bancos, que também são alvos frequentes de queixas, seriam as cobranças indevidas também de tarifa? Também, no caso dos bancos, são as cobranças indevidas, tanto nas tarifas quanto em valores que acrescem financiamentos, empréstimos. Um problema que nós temos também de maneira recorrente em relação aos bancos é a falta de informação adequada. Quando o consumidor vai abrir uma conta, ele recebe um calhamaço de papéis já com o local onde ele deve assinar. Ele acaba não lendo. Ele acaba não lendo. É importante, e muitas vezes o volume de papéis é tão elevado que é impossível realmente ler naquele momento. Então, o
consumidor ele também tem que estar ciente que ele tem o direito de exigir uma minuta desse contrato. Ele pode e deve solicitar esse documento, levar para casa, ler, compreender os pontos que são difíceis, de difícil entendimento. Ele deve buscar obter mais informações junto aos PROCONs, junto ao próprio gerente do banco, para que ao fazer a contratação ele esteja ciente exatamente tudo que ele está contratando ao aderir àquela conta bancária. E as empresas de TV a cabo? Uma pergunta que se faz, uma dúvida frequente, é se elas têm o direito de aumentar a mensalidade quando quiserem. Olha, a lei que instituiu o Plano Real, lá no início da década de 90, ela estabelece que os reajustes serão sempre anuais. A TV a cabo, ela tem um problema. O correto seria esse reajuste anual ocorrer a partir do momento que o contrato foi firmado. Então, assinei o contrato hoje, contratei um determinado valor e esse valor só será reajustado em 12 meses. O que ocorre é que eles efetuam a variação de valor numa data pré-estabelecida para toda a carteira de clientes, independente da data da contratação. Então, muitas vezes o consumidor ele vê esse valor variando, majorando sempre, num período inferior a 12 meses. Vale reclamar. Ele deve, de posse do seu contrato, ainda que a contratação tenha sido feita por telefone ou via internet, que são formas recorrentes de contratação desses serviços, ele deve recorrer. Essas gravações de contratação, elas devem ser mantidas pela empresa. E hoje, no Dia do Consumidor, vários sites estão com promoções, né, para favorecer, entre aspas, os consumidores. Quais são os cuidados principais nesse tipo de compra pela internet, Valéria? O consumidor ele tem que ter cuidado com o valor final da compra. Então, muitas vezes o produto está em promoção, entretanto, existe o valor do frete e nessas datas promocionais é costume, inclusive, majorar o valor do frete, o que acaba neutralizando o desconto. Então é importante comparar entre um site e outro e nós recomendamos antes da compra uma visita ao site do PROCON estadual, da Fundação PROCON São Paulo. Ali nós temos uma listagem com mais de 500 sites a serem evitados. Então são sites que apresentam problemas, que não entregam a mercadoria, que entregam diferente do solicitado e não resolvem o problema do consumidor. Alguns estão inativos, outros ainda em atividade e, portanto, antes de concretizar a compra, é importante verificar essa listagem. O site, então, é o procon.sp.gov.br, né? Isso mesmo. Eu agradeço demais as suas orientações aqui. Nós é que agradecemos essa oportunidade. É fundamental que o consumidor conheça os seus direitos para poder exercê-los, reivindicá-los. Muito obrigada.